Tudo bem? Eu quero falar aqui sobre a dinâmica dos 7 mitos na psicanálise. Uma reflexão entre mente, emoções e comportamento humano. Eu também tenho formação em psicanálise, sou doutor psicanalista clínico em psicanálise pela SAPDH. E vamos falar aqui sobre esse assunto bem interessante. A psicanálise ela surgiu como uma tentativa de compreender os conflitos ocultos da mente humana. E desde Sigmund Freud, muitos estudiosos eles passaram a investigar os desejos, os medos, traumas, mecanismos internos que influenciam o comportamento humano. Dentro dessa abordagem, diversos mitos foram criados ao longo do tempo. Alguns nasceram da interpretação popular da psicanálise, enquanto outros surgiram de exageros, equívocos ou compreensões incompletas sobre o funcionamento da mente humana. Estudar os 7 mitos da psicanálise é importante porque permite separar aquilo que é conhecimento científico daquilo que foi construído culturalmente. Além disso, ajuda o ser humano a compreender melhor suas emoções, seus conflitos interiores e a dinâmica da personalidade. Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas. O mito de que a psicanálise explica tudo. Muitas pessoas elas acreditam que a psicanálise possui resposta para todos os comportamentos humanos. Entretanto, a mente humana é extremamente complexa. Ou seja, nenhuma ciência explica tudo. O único ser que explica tudo, é Deus. A psicanálise ela contribui para compreender desejos inconscientes, os traumas emocionais, repressões, conflitos internos, mecanismos de defesa. Porém, ela não explica totalmente fatores biológicos, questões neurológicas, genética, aspectos espirituais, influências sociais amplas. O ser humano é multidimensional. Nenhuma ciência isolada consegue explicar completamente a existência humana. Isolado ou mesmo em conjunto. Ninguém explica a existência humana completamente. O mito de que todo problema vem na infância. A infância realmente possui grande influência sobre a personalidade. Segundo Freud, experiências infantis marcam profundamente o inconsciente. Entretanto, nem todos os problemas emocionais surgem exclusivamente na infância. Muitos conflitos podem nascer na adolescência, em relacionamentos, em traumas adultos, em perdas emocionais, em experiências sociais. E a psicanálise moderna, ela reconhece que o ser humano continua sendo moldado ao longo da vida. Portanto, cada etapa, cada situação, nós vamos enfrentando problemas, vamos enfrentando situações. O mito de que o inconsciente é algo místico. O inconsciente não é magia nem espiritualismo. Na psicanálise, ele representa conteúdos mentais que permanecem fora da consciência imediata. São pensamentos reprimidos, emoções escondidas, lembranças dolorosas e desejos internos. Freud entendia que o inconsciente influencia sonhos, lapsos de fala, medos, comportamentos repetitivos e emoções inesperadas. A ideia do inconsciente não significa necessariamente algo sobrenatural, mas sim uma dimensão profunda da mente humana. O mito de que sonhos são premonições.
A psicanálise interpreta os sonhos como manifestações simbólicas do inconsciente. Segundo Freud, sonhos revelam desejos, conflitos reprimidos, emoções escondidas, medos internos. Nem todo sonho possui um significado profético ou espiritual. Muitos sonhos são construções psicológicas formadas por memórias, por ansiedade, por experiências diárias, por emoções reprimidas. A psicanálise busca compreender o símbolo emocional do sonho e não prever o futuro. Que aqui aí eu tenho um outro pensamento, porque eu sou também teólogo, eu sou uma pessoa evangélica e eu creio nos sonhos como algo premonitório também, ok? Mas isso é um outro assunto, é uma outra live. O mito de que a psicanálise é apenas conversa. Algumas pessoas pensam que o processo psicanalítico consiste apenas em conversar. Porém, existe toda uma dinâmica de observação e interpretação. O psicanalista, ele trabalha escuta clínica, associação livre, interpretação simbólica, análise de padrões emocionais e investigação do inconsciente. A fala possui importância porque revela conteúdos internos, muitas vezes escondidos no próprio indivíduo. Por isso, a associação livre, ela é muito importante, é de suma importância. O mito de que a psicanálise elimina todo o sofrimento. Não. Nenhuma abordagem terapêutica consegue remover totalmente o sofrimento humano. A psicanálise procura ajudar na compreensão emocional, promover autoconhecimento, já fiz live sobre o autoconhecimento, reduzir conflitos internos, fortalecer a consciência emocional. O sofrimento faz parte da experiência humana. O objetivo terapêutico é aprender a lidar melhor com ele. O mito de que a psicanálise é contrária à espiritualidade. Existe a ideia de que a psicanálise e a espiritualidade são inimigas. Contudo, muitos estudiosos modernos buscam diálogo entre ciência, emoções e fé. Embora Freud fosse crítico da religião, outros pensadores compreenderam que a espiritualidade influencia emoções. E a fé gera esperança. A fé pode gerar esperança. Não é que pode, ela gera. E experiências religiosas afetam a mente humana, depende da experiência religiosa. E o ser humano possui dimensão emocional e existencial. Hoje existem abordagens que procuram integrar psicologia, espiritualidade, comportamento humano e saúde emocional. A dinâmica dos 7 mitos. Os 7 mitos revelam que o ser humano frequentemente cria interpretações significadas sobre a mente. A dinâmica da psicanálise ensina que a mente é profunda, e realmente é muito profunda. Emoções escondidas influenciam decisões. Conflitos internos moldam comportamentos. E o inconsciente participa da personalidade. O autoconhecimento é fundamental. A psicanálise não deve ser vista como verdade absoluta, mas como uma importante ferramenta de compreensão humana. O ser humano, ele é um mistério complexo, composto por razão, emoção, memória, experiências e consciência. E a psicanálise, ela abriu caminhos importantes para entender dores emocionais, traumas, desejos, mecanismos internos da mente. Entretanto, a compreensão humana exige equilíbrio entre ciência, experiência, relações sociais, espiritualidade e autoconhecimento.
Conhecer os mitos da psicanálise ajuda a desenvolver uma visão mais madura e equilibrada sobre a mente humana. Portanto, é muito interessante nós compreendermos tudo isso. E a expressão 7 mitos, 7 diagnósticos e um espelho remete fortemente à abordagem de autoconhecimento, psicologia comportamental e neurociência. Essa estrutura metafórica nos convida a desconstruir crenças limitantes, compreender as diferentes lentes pelas quais avaliamos nossas vidas e usar a autoobservação como ferramenta central. Os 7 mitos comuns na jornada do autoconhecimento, muitas vezes nos deparamos com falácias que atrapalham o nosso desenvolvimento pessoal e a nossa compreensão da mente. O mito da perfeição. Acreditar que existe uma vida ou um estado emocional livre de falhas. Isso não existe, pessoal. Todos nós falhamos em todas as situações, em todos os momentos. Mito do controle. A ilusão de que podemos prever e gerenciar absolutamente tudo ao nosso redor. Mito da aprovação. A crença de que características de personalidade ou traumas passados não podem ser transformados. Mito da comparação. A armadilha de medir o próprio sucesso com base na trajetória ou aparência dos outros. Mito da autossuficiência. A falsa promessa de que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Na realidade, todos nós precisamos uns dos outros. Mito da felicidade constante. A expectativa irreal de que devemos estar alegres o tempo todo. E isso até entra na área religiosa, né? Os 7 diagnósticos, autoanálise. Para substituir esses mitos por clareza, o diagnóstico foca em avaliar o momento atual sobre 7 pilares comportamentais e emocionais fundamentais. Autenticidade. O quanto você age de acordo com seus próprios valores. Autorresponsabilidade. A capacidade de assumir o protagonismo nas mudanças que deseja. E a gestão emocional. Como você responde às adversidades em vez de apenas reagir. Gestão emocional. Como você responde às adversidades em vez de apenas reagir. Na gestão emocional, ok? Autorresponsabilidade é a capacidade de assumir o protagonismo nas mudanças que deseja. Resiliência, a velocidade com que você se recupera das frustrações e falhas. E autocompaixão, que é o nível de gentileza e compreensão que você tem com os seus próprios erros. Limites saudáveis, sua capacidade de dizer não e proteger sua energia mental. E o propósito, que é a clareza sobre o que dá sentido à sua rotina e aos seus objetivos. Mas nós temos aí o espelho. O espelho atua como o integrador desse processo, que é a prática diária de olhar para si mesmo com honestidade, sem julgamentos severos, mas com responsabilidade. Deixa eu ver aqui. Ele reflete não apenas quem você é nesse exato momento, mas também o seu potencial de evolução e a ciência, ou seja, e as crenças que limitam a nossa visão e a realidade que podemos transformar. E isso é muito importante, isso é muito necessário
para que nós possamos compreender o que a psicanálise faz em nossas vidas. E eu, na realidade, estudando psicanálise ou com a formação na psicanálise, eu amei, me ajudou bastante em muitas situações, tá? E aí eu tenho aqui os 7 espelhos essênios. Os essênios, eles separavam em 7 categorias o modo como nós nos relacionamos. Em cada momento da vida, nossa capacidade interior se espelha nas ações, nas escolhas, na linguagem das pessoas que estão ao nosso redor. Então, o primeiro espelho refere-se ao que enviamos a quem está mais próximo no momento presente. Sentimos raiva, sentimos medo, espelhamos raiva e medo. Sentimos alegria e felicidade, espelhamos alegria e felicidade. O segundo espelho são os nossos julgamentos no momento aos modelos que nos são impostos sutilmente. Estou espelhando a mim mesmo neste momento. E o terceiro espelho refere-se àquela sensação maravilhosa quando olhamos nos olhos de alguém e nos sentimos atraídos. Algo mágico acontece e queremos passar o maior tempo possível com essa pessoa ou com esta pessoa. Esses encontros mágicos espelham algo que perdemos e abandonamos ou aquilo que nos foi tirado, ou deixamos para trás para sobreviver neste mundo. O quarto espelho são os comportamentos compulsivos e dependências. E neste espelho estão certos comportamentos de que de tanto darmos grande importância, acabamos por reorganizar nossa vida para acolhê-los. Quando falamos em independência, não nos referimos apenas ao álcool ou drogas, mas a alguns vícios mais sutis, como o controle familiar, etc. O quinto espelho, talvez mais intenso de todos os espelhos, refere-se ao modo de como vivemos nossa vida. Este espelho mostra o quanto nossos pais influenciam. Pai e mãe celestes, o masculino e o feminino, representam nossos pais. Então, tudo que se refere a como vivemos nossa identidade na Terra está relacionado aos nossos pais. Através da relação que mantemos ou que aprendemos com os nossos pais, mas em nossas crenças e visão de Deus. Se nos sentimos sempre julgados ou temos a sensação de não sermos capazes o suficiente, no que realizamos é um reflexo da relação com os nossos pais. O sexto espelho chamamos noite escura da alma. Esse espelho reflete que podemos superar com graça e facilidade os desafios e dificuldades. Cada dificuldade nos mostra a possibilidade de superar e alcançarmos níveis superiores de mestria. E neste espelho, ficamos nus diante da noite escura da alma e podemos vivenciar a perda de tudo o que temos para encontrarmos a confiança na vida. Vou fazer até uma live depois, um outro dia, sobre esse tema, a noite escura da alma. E o sétimo espelho trata-se do mais sutil e muitas vezes o mais difícil de ser aceito. Ele pede que acreditemos que qualquer experiência em nossa vida é perfeita em si mesma. Não importa o resultado. Aqui somos convidados a não seguir os limites impostos
pelos outros. E a única meta, ponto de referência em nossa vida deve ser nós mesmos. Top, não é? Eu acredito que você está gostando disso aí. Então vejam, a única meta, ponto de referência em nossa vida deve ser nós e não o outro. Compreenda isso. Tranquilo? Não é top tudo isso aí? Então vejam bem. A dinâmica dos 7 mitos da psicanálise mostra que muitos conceitos populares foram distorcidos ao longo do tempo. E a verdadeira proposta psicanalítica não é controlar a mente humana, mas compreender os conflitos internos que influenciam emoções e comportamentos. A psicanálise contribuiu significativamente para o estudo da personalidade, da memória emocional e do inconsciente. Contudo, ela deve dialogar com outras áreas do conhecimento para oferecer uma visão mais ampla do ser humano. O equilíbrio entre ciência, razão e emoção e espiritualidade pode ajudar o indivíduo a alcançar a maior compreensão de si mesmo e de suas relações. Isso não é top? Isso não é lindo? É maravilhoso quando nós entendemos, quando nós compreendemos na realidade sobre essas áreas, né? Sobre a psicanálise, algo muito bom, eu amo realmente. E sabemos que a psicanálise, ela não trabalha sozinha, e sim envolve outras coisas, outras ciências. E isso é muito importante, que eu falei aqui. Deixa eu ver aí. Sheldon Thais, Euclides, Sheldon Thais, de onde você é? Então veja, a psicanálise ela é muito importante. Eu amo a psicanálise. Ela não trabalha isoladamente. Nenhuma matéria, nenhuma ciência trabalha isoladamente, né? Ela dialoga constantemente com outras ciências e áreas do conhecimento para compreender o ser humano em sua totalidade, mente, emoções, comportamento, cultura e espiritualidade. Em sua totalidade, entre aspas, né? A psicanálise e o diálogo com outras ciências. Vejam bem, a psicologia, por exemplo, a psicologia ajuda a compreender emoções, traumas, personalidade, aprendizagem e comportamento humano. A psicanálise nasceu dentro desse universo psicológico, mas desenvolveu seu próprio método de interpretação do inconsciente. A filosofia contribui com reflexões sobre existência, verdade, sofrimento, ética, liberdade e sentido da vida. Muitos conceitos psicanalíticos dialogam com pensamentos filosóficos sobre o homem e sua consciência. Tranquilo? Vejamos a sociologia. A sociologia ajuda a entender como família, cultura, religião, política e sociedade influenciam o indivíduo. A psicanálise, ela reconhece que muitos conflitos internos também são construídos socialmente. Eu sou professor de inglês e português, do Vicente. Uau! Mas eu já ensinei sociologia como professor substituto e fui muito bem. Neurociência. Estou fazendo 2 pós-graduações, mais duas pós que envolvem a neurociência. A neurociência investiga o funcionamento cerebral, memória, emoções e comportamento. Hoje existe um grande diálogo entre psicanálise e neurociência sobre trauma, emoções e funcionamento mental.
Eu estou fazendo uma pós em neuropsicanálise e neuroeducação. A antropologia auxilia na compreensão dos símbolos, crenças, rituais, valores culturais que influenciam o inconsciente humano. E a linguística, matéria top também. A linguística é importante porque a psicanálise trabalha muito com a fala, com os símbolos, os lapsos e os significados escondidos nas palavras. A medicina e a psiquiatria e a medicina colaboram no entendimento de transtornos mentais, emoções e tratamentos clínicos. Embora tenham métodos diferentes, muitas vezes caminham juntas no cuidado da saúde emocional. Teologia e espiritualidade. A teologia também pode dialogar com a psicanálise quando o assunto envolve culpa, sofrimento, esperança, identidade, fé e sentido existencial. Muitos estudiosos, eles defendem um diálogo respeitoso entre ciência, alma e espiritualidade. E concluindo aqui, a psicanálise é uma ciência humana profundamente interdisciplinar. Ela não busca compreender o homem apenas pela mente racional, mas também pelas emoções, experiências, cultura, relações sociais e dimensões existenciais. O ser humano é complexo demais para ser explicado por apenas uma ciência. Por isso, a psicanálise, ela conversa com diferentes áreas do saber para ampliar a compreensão da alma humana, dos conflitos internos e a busca pelo sentido da vida. Por isso, amo a psicanálise. Vocês observaram aqui como a psicanálise ela tem o seu diálogo, né? Tem a sua comunhão com outras ciências. Então, o que eu quis fazer assim, trazendo como as minhas considerações finais, que na realidade a psicanálise ela contribui mesmo para o estudo da personalidade, da memória emocional e do inconsciente. Aí tem esse equilíbrio aí entre ciência, entre razão, emoção e espiritualidade, e pode ajudar o indivíduo realmente a alcançar essa maior compreensão de si mesmo e das suas relações. Tranquilos? E eu busquei aqui a interpretação dos sonhos, Sigmund Freud, O Homem e seus Símbolos, Carl Gustav Jung, Jacques Lacan, escritos, Erich Fromm, Análise do Homem, Donald Winnicott, O Brincar e a Realidade, e outros livros mais. Boa noite, Orlando Marques. Tudo tranquilo? Tudo jóia? Então, pessoal, eu trouxe essa live que ela é top, achei top o assunto aí que eu pesquisei, que eu busquei, e cada dia mais buscando esse aperfeiçoamento, né? Eu gosto muito da psicanálise, amo a psicanálise, estou estudando mais, pesquisando mais, claro que tenho que pesquisar, e vamos que vamos, porque é muito bom o conhecimento. Muito obrigado a todos vocês aí, que estiveram conosco durante esse período dessa live, e saibam que o ser humano, na realidade, ele é muito complexo. Até quando eu estava falando de formação em psicanálise, falaram que não poderia misturar a religião, né, com a psicanálise. Porém, eu tenho visto muitas lives, muitas pessoas realmente fazendo esse caminho aí, e é necessário nós compreendermos e tentar ajudar o ser humano nas suas várias complicações, nas suas várias dimensões, e apelarmos, né,
principalmente para Deus. Eu sou religioso, né? Religioso no sentido de eu sou evangélico, mas sou um evangélico que estudo, que luto. Será que há evangélicos que não estudam? Na época atual é bem difícil, mas nós sabemos que o conhecimento ele é super importante para que nós possamos conquistar grandes coisas. Um grande beijo, talvez eu ainda faça alguma live hoje à noite ainda, né? Sobre determinados assuntos. Escola Bíblica Dominical, por exemplo. Olha, e aí daí, a minha barbinha. Obrigado aí a alguém do Vicente Barbosa que participou, né? Que eu fui professor lá durante muito tempo. A Orlando Marques, que é o meu grande amigo aí. Deixa eu ver, Orlando Marques, deixa eu ver mais alguém. O Alice Teixeira, Lima, Maria Aparecida. Gente, nas minhas lives tem entrado muita gente, tá? Ontem eu fiz uma live que entrou quase 700 pessoas, noutra quase 500 pessoas, e por aí vai. Um grande beijo!